Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para mais uma aulinha nossa de Química Orgânica. Hoje a aula vai ser sobre reações de substituição e de eliminação. Vou dar um panorama aqui geral delas para vocês, né? E já adianto que eu não vou conseguir abordar todas as reações orgânicas, né? Porque são muitas, gente. E o importante dessas reações orgânicas, pelo que eu tenho visto nos vestibulares, é você ler o enunciado, interpretar aqueles dados que ele está te dando e depois responder a questão. Isso a gente vai praticar na próxima aula, que eu preparei umas questõezinhas juntamente com Química Verde, mas na próxima aula. Hoje é aula sobre reação de substituição e de eliminação. Então, gente, nas reações de substituição, a gente tem substituição em alcanos, né, aqueles hidrocarbonetos de cadeia simples, e a substituição em aromáticos. Então, nessa parte 1 eu vou falar de alcanos, depois de aromáticos. De modo geral, gente, como que acontece uma reação de substituição? Isso aqui é importante, é bom a gente sempre saber o geral. A gente vai ter um alcano, ó, esse R pode ser uma cadeia carbônica, esse hidrogênio vai se juntar com um outro átomo ali, que você está reagindo, e o B vai entrar nesse carbono. Então você está substituindo um hidrogênio por um outro átomo. Isso é uma reação de substituição, vai substituir um dos hidrogênios por um outro átomo. Na parte 1, então, a gente vai falar dos alcanos. Então vamos falar sobre halogenação. A halogenação, gente, é um tipo de reação de substituição. Por quê? Porque ela substitui um hidrogênio por um halogênio. O que é um halogênio, gente? É um átomo da família 7A. Flúor, cloro, bromo, principalmente cloro e bromo, que eu deixei destacado aqui. E como que isso vai acontecer? Isso aqui é importante. O hidrogênio de carbono terciário vai ser mais facilmente substituído do que hidrogênio de carbono secundário, do que hidrogênio de carbono primário e do que hidrogênio de CH4. Então, isso é importante. Quando você vê uma cadeia de hidrocarbonetos, você vai ver o quê? Aonde que vai ser realizada essa reação de halogenação? Geralmente, gente, o produto majoritário, ou seja, aquele que se forma mais, vai estar no carbono terciário. Se vocês forem fazer química, né, alguém tiver interesse em fazer química, aí vocês vão aprender lá na faculdade o porquê disso, qual é o mecanismo dessa reação, é bem legal. Mas aqui eu não vou entrar em detalhes, que não é o nosso foco. Então, ó, podem se formar misturas quando a gente faz uma halogenação. Você pode ter, se você reagir com um mol de gás cloro, um hidrocarboneto, ó, vai juntar-se H com Cl, vai formar HCl, e esse cloro vai entrar no lugar desse hidrogênio. Ah lá. Pode ter monossubstituído, aí pode reagir de novo, ó, dissubstituído, trissubstituído e tetrasubstituído, dependendo do número de mols que você reage e das condições, né, atmosféricas, de pressão, de temperatura. Então podem se formar misturas. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, isso é importante. Se tiver uma mistura, gente, geralmente tem mistura nessas reações, mas o produto principal vai ser o carbono mais reativo, o carbono terciário. Olha aqui, então nós temos um MET-ET-Prop, propano, reagindo com gás cloro, sob luz e 25 graus, vai se formar uma mistura de um cloropropano e dois cloropropano. E o 2-cloropropano é o produto principal, gente. Por quê? Porque foi substituído o hidrogênio do carbono secundário. E aqui você substitui o hidrogênio do carbono primário, né, em uma das extremidades. Então, geralmente, né, sempre é difícil de falar, mas muito, né, na maioria das vezes aí, vai se formar o produto no carbono terciário, seguido do carbono secundário e primário. O carbono terciário é o mais provável, depois vem o secundário e depois o primário. Então vamos ver aqui mais um exemplo. Ó. Aqui a gente tem ó, um outro composto. Onde vocês acham que vai acontecer aqui? Ó? O produto principal vai ser um cloro aqui nesse carbono, que ele é terciário, né? E o produto secundário vai ser em um desses carbonos da extremidade aqui. Ó. Olha lá, 36%. E o principal 64%. Isso significa que foi formado 64%, né, desse composto aqui, que é o principal, e 36% desse. Olha aqui, luz solar ou ultravioleta aumentam essa velocidade da reação. É um dado aí.
E como que isso acontece, gente, essa reação de halogenação? Ela acontece em etapas. É uma reação que a gente chama de reação radicalar, porque é a formação de radicais livres. O que é radical livre? É uma espécie química com um elétron desemparelhado. Então vamos ver, na primeira etapa, ó, você tem o gás cloro. Sob a ação da luz ultravioleta, essa ligação que tem entre os cloros no Cl2, que é o gás cloro, ela se rompe. E é uma cisão homolítica. O que significa isso? Um elétron vai para um cloro, o outro elétron vai para o outro. Ela se divide ao meio. Não tem nenhum dos cloros que fica com dois elétrons. Os elétrons envolvidos na ligação, um vai para um cloro, o outro vai para o outro. Isso significa cisão homolítica. Na segunda etapa, gente, você vai ter também uma cisão homolítica de um hidrocarboneto, ó, entre carbono e hidrogênio. Vai se formar essa espécie radicalar aqui, CH3, uma metila radicalar. E na terceira etapa, esse CH3 radicalar vai reagir com um cloro, né, radicalar também, que sofreu cisão homolítica, e vai formar o seu composto halogenado. Então é assim que acontecem essas reações de halogenação. São reações radicalares por meio de cisões homolíticas de ligações. E olha aqui, ó, isso aqui é muito importante. Como eu falei, né? Quando você tem um radical no carbono terciário é mais estável. Por isso que o hidrogênio dele é substituído preferencialmente. Então, primeiro preferencial terciário, depois secundário, depois primário. Esses serão os produtos majoritários que serão formados. Agora a gente tem outros tipos também, ó, nitração e sulfonação. A nitração, ó, ela ocorre com o ácido nítrico, que é o HNO3, vocês viram lá com a Daniele, né, na parte de nomenclatura, eu acho. Se não viram, vão ver ainda. E nessa reação, ó, a gente vai substituir também, né, a gente está vendo reações de substituição, vai substituir um hidrogênio por um NO2, que é um grupo nitro. Então, ó, esse hidrogênio se junta com esse OH aqui do ácido nítrico e forma água e o 2-nitropropano, em maior proporção aqui, ó, tá vendo? Maior porcentagem. Por quê? Porque tem um carbono secundário. Você também tem subprodutos ou produtos secundários? Tem também. Você tem esse produto aqui, ó, quando o NO2 está no carbono primário, mas é em menor proporção. Aqui ele só representou, né, o produto majoritário. E tem também, gente, a reação de sulfonação, ó, que ocorre com ácido sulfúrico. Então você vai ter também a substituição de um hidrogênio por um grupo SO3H. Então, ó, esse hidrogênio vai se juntar com o OH, formar água, e o SO3H vai se ligar ao carbono, formando o ácido propano 2 sulfônico. Olha aqui também em maior porcentagem. Por quê? Porque está no carbono secundário. Formam subprodutos? Formam também. Formam um produto aqui, ó, nos carbonos das extremidades, né? Só que como eles são primários, formam em menor quantidade. Aqui um resumo. Esse resuminho, gente, eu utilizei os aromáticos. Isso serve também para os aromáticos que a gente viu. Então, ó, o que é uma halogenação? Você vai substituir um hidrogênio por um halogênio. Pronto. Olha lá, trocou um hidrogênio por um halogênio, cloro ou bromo, principalmente. Forma um haleto. Forma a função haleto orgânico. E aqui, isso aqui significa catalisador, tá? FeSL3. É o catalisador que usa na reação, mas isso não é importante. O importante é saber. Halogenação substitui um hidrogênio por um haleto. Nitração substitui um hidrogênio por um NO2, formando um nitrocomposto, ou seja, um composto com nitrogênio. E sulfonação substitui um hidrogênio por SO3H, formando o ácido aryl sulfônico. Então vocês precisam memorizar isso daqui. Halogenação, hidrogênio trocou com halogênio. Nitração, hidrogênio trocou com NO2. E sulfonação, hidrogênio trocou com SO3H. Agora a gente vai para a parte 2, falando da substituição dos aromáticos. Além dessas que eu falei nesse resuminho, também pode acontecer, ó, alquilação, que é muito comum em aromáticos, que, ó, é a substituição de um ou mais hidrogênios do anel aromático por um ou mais radicais derivados de alcanos. Então vamos ver como é que funciona. Ó. Tem o hidrogênio, esse hidrogênio vai se ligar ao cloro de novo, ó, sempre essa mesma coisa, sai HCl, e essa metila aqui, ó, vai no lugar do hidrogênio.
que é um alquil, gente? Alquil é um hidrocarboneto simples assim. Por isso que chama alquilação. Você vai colocar um alquil no lugar do hidrogênio. Substituir um hidrogênio por um alquil. Então, ó, o CH3 vem no lugar do hidrogênio, tá vendo? E podia ser outra cadeia carbônica também, né? Simples, que seria uma alquilação. E tem também, gente, a acilação, que também é bem comum nos aromáticos, que é quando ó, tem a substituição de um ou mais hidrogênios de um anel aromático por um ou mais radicais derivados de ácido carboxílico, que é esse daqui, ó. C-O, lembra o ácido carboxílico, a função é C-O, OH, derivado C-O, alguma coisa, ligado a uma cadeia carbônica. Então, ó, aqui tem um exemplo. O que vai acontecer? De novo, ó, o H vai se juntar com o cloro, sai HCl, e esse carboninho aqui, ó, da carbonila, que está ligado ao oxigênio, vai substituir o hidrogênio. Ó. Isso é uma acilação. E ó, essas duas reações são denominadas reações de Friedel-Crafts. São reações de Friedel-Crafts, que foi o pesquisador, né, que realizou elas aí. Acabamos substituição. Agora a gente vai para as reações de adição. Adição, gente, acontece em hidrocarboneto insaturado. Para ter reação de adição, tem que ter insaturação, ou seja, ligação dupla ou tripla. Pode ser em alcenos, ligação dupla, alcinos, ligação triplas ou dienos, duas ligações duplas. E você vai ter um ataque eletrofílico na presença de um catalisador. Isso aqui significa ataque de um composto que tem elétrons ali, né? Na presença de um catalisador, que é aquele que catalisa a sua reação, né? Que vai mudar a sua rota ali de reação, aumentar a velocidade, eficiência. Catalisadores também são importantes. A gente vai falar na próxima aula um pouquinho sobre eles na química verde. De modo geral, gente, como que é uma reação de adição? Você vai ter uma ligação dupla ou tripla, né? Aqui está representada como uma dupla. Será rompida a ligação π, que é a ligação mais lábil, ou seja, mais fácil de ser rompida. E em cada um dos carbonos envolvidos na ligação, vai entrar um átomo. Então, ó, nesse carbono aqui entrou o A e nesse carbono aqui entrou o B, formando esse composto aqui. Então, esse é o modo geral de uma reação de adição. Para ter adição, tem que ter insaturação. Lembrem disso sempre. A gente tem a hidrogenação catalítica, que é a reação com o gás hidrogênio e catalisador de níquel ou paládio. Então, a gente tem aqui ó, um composto com uma insaturação ó, muito importante, um eteno, que é aquele gás do amadurecimento dos frutos. Lembra lá da nossa aula de hidrocarbonetos? Você vai ter a cisão da ligação aqui dupla, vai entrar um hidrogênio em cada carbono, sob catalisador e aquecimento, e vai formar o etano. E se for um alcadieno, por exemplo, gente? Mesma coisa, ó, você vai ter a cisão de uma ligação dupla, vai entrar um hidrogênio em cada carbono. E se você reagir com outro mol de gás hidrogênio, ó, mais um, com 2 mols equivalentes no total, vai ter o rompimento dessa outra ligação dupla e formação, né, do composto saturado, aí, do propano. E se for um alcino, mesma coisa, vai ter rompimento da ligação dupla e inserção de 2 hidrogênios, um em cada carbono. Olha lá. Se você reagir com mais um mol de gás hidrogênio, rompe de novo a ligação dupla entre os hidrogênios nos carbonos e forma esse outro composto. Tá vendo? E quando a gente tem uma tripla, né, a gente vai ter uma ligação π, sigma, π. São duas π. Isso eu acho que vocês vão ver lá com a Daniele, na parte de hibridização. Vocês já viram, né? Ou não, vocês vão ver, não sei. E por isso que tem essa possibilidade de acontecer duas vezes essa reação. Porque ela sempre vai acontecer com o rompimento de uma ligação π. A sigma é muito mais difícil de você romper. Depois a gente tem a halogenação em alcenos. O que acontece, gente? É uma halogenação, lembra, a gente viu a halogenação também. Só que aqui é uma halogenação de adição, quando o composto tem ligação dupla. Você vai ter uma cisão da ligação π e adição de halogênios nos carbonos. O que é um halogênio, gente? Família 7A. Flúor, cloro, bromo, geralmente é cloro e bromo. Então, olha aqui, ó, a gente tem um exemplo. Propeno, ó, a ligação dupla aqui, ó. Vai haver o rompimento da ligação π, vai entrar um cloro em cada carbono. Um cloro nesse carbono, um cloro nesse, para completar a tetravalência, né, desses carbonos aqui. O carbono sempre tem que estar ligado a 4 outros átomos. Então, acontece isso e faz uma halogenação.
Olha aqui que teste interessante. A água de bromo, ela tem essa corzinha castanha, ó. Quando reage com algum alceno, que tem ligação dupla, ela origina um produto incolor. Então olha aqui, ó. Essa água de bromo aqui, que é esse Br2, em clorofórmio, que é o solvente, tem a cor castanha. Se você pingar isso aqui na solução, vai descolorir, não vai colorir essa solução. Por quê? Porque o bromo ele vai se ligar a esse alceno e formar esse composto incolor. Vai perder essa coloração, né? Porque a água de bromo não está mais na sua forma ali. O bromo foi inserido nos carbonos da ligação. Então é um teste para identificação de compostos insaturados, essa água de bromo. Tem também a adição de HX. O que é um HX? É um halogênio hidreto, então pode ser um HCl, HBr. De novo, você vai ter uma cisão da ligação π e adição de hidrogênio e do halogênio nos carbonos. Mas em qual carbono você vai colocar cada átomo? A gente tem regras, né, de Markovnikov e de Karash. A regra de Markovnikov fala o quê? Que no hidrogênio, o hidrogênio do HX, que é o que você está reagindo ali, vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então vamos ver o exemplo. Que a gente tem um propino, ó. Vai haver a cisão, né, dessa ligação aqui e vai entrar um hidrogênio. Mas em qual carbono? Olha aqui, esse carbono já tem um hidrogênio, é o mais hidrogenado comparado com esse. Ele é o carbono mais hidrogenado que está envolvido ali na ligação. Então o hidrogênio vai entrar nesse carboninho aqui, que é a regra de Markovnikov. E o cloro vai entrar no outro. Ah lá, o cloro entrou nesse e o hidrogênio nesse. Então é isso que vai acontecer nessas reações. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Maioria das vezes, gente, eu vou mostrar a exceção ali embaixo. Olha aqui um outro exemplo. Ó, tem um propeno reagindo com HCl, ácido clorídrico. O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Ó, tem 2 hidrogênios nesse e nesse só tem um. Então o hidrogênio vai entrar nesse, que é o mais hidrogenado. Então o hidrogênio vem, entra nesse. E o cloro vem, entra nesse. Olha lá, forma 2 cloro propano. E aqui a gente tem uma observação. Às vezes, gente, pode acontecer, ó, com peróxidos, que é isso aqui, ó, K2O2. Está um pouco pequeno, né, mas é uma exceção, é muito difícil aparecer isso, tá bom? Então a gente tem um composto, ó, reagindo com HBr na presença de peróxido. Aí você tem a inversão dessa regra. O hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. Então olha aqui, ó, esse hidrogênio vai entrar nesse carbono, ó. Olha lá, e o bromo nesse carbono. Mas isso aqui é difícil de aparecer, tá? Essa regrinha aqui é mais importante do Markovnikov do que essa de Karash, porque ela aparece mais. Então guardem isso. Hidrogênio geralmente vai entrar no carbono mais hidrogenado da ligação. Tem a reação de hidratação de alcenos também, que segue essa mesma regrinha de Markovnikov, que é o quê? A gente vai ter o propeno. Essa ligação dupla, ó, vai ser rompida. E esse é o carbono que é o mais hidrogenado. O hidrogênio vai entrar nesse carbono mais hidrogenado e o OH vai entrar no carbono menos hidrogenado. Então segue essa regra. O hidrogênio entra no que está mais hidrogenado e o OH entra no que está menos hidrogenado. Olha lá, forma 2-propanol, que é um álcool. Aqui é meio ácido e catalisador, né, as condições da reação. E aqui, ó, gente, a gente tem outro exemplo, né? O propino, a cisão de uma das ligações, hidrogênio vai entrar no mais hidrogenado, que no caso é esse, e o OH entra nesse. Olha lá. E olha aqui, o que formou aqui, gente? Um enol. Vocês lembram da aula de funções? E um enol, ele sempre vai estar em equilíbrio dinâmico com uma cetona. Então, olha aqui, ó. Isso aqui representa, né, o equilíbrio, as setinhas de equilíbrio. Essa ligação dupla vem para cá, esse hidrogênio vem para cá, forma acetona. Isso é importante, equilíbrio cetonólico. Se não lembram direito como funciona, volta lá na aula de funções orgânicas que tem lá, beleza? E a gente também pode ter reação de adição em alcadienos. O que é um alcadieno? É um hidrocarboneto, né, que tem duas em ligações duplas, que é análoga ao que acontece em alcenos. Então aqui você tem o alcadieno conjugado. Ó. Lembra lá, o que é conjugado? Quando você tem uma dupla simples, e assim vai. Então você pode ter adição 1,2, que é quando você adiciona esses halogênios, né, no carbono 1 e no 2, ou adição 1,4, que é quando adiciona no carbono 1,4. Geralmente isso aqui ele vai dar como produto para vocês nos exercícios. E se você reagir com mais mols de bromo, né,
pode haver halogenação total. Inserir bromo aqui, ó, e bromo aqui também. Agora, adição em aromáticos. Os aromáticos, gente, lembra da ressonância? Eles sofrem o fenômeno de ressonância. Isso deixa muito estável aquele anel. E ó, a reação de substituição é bem mais fácil que de adição, porque para adicionar você precisa quebrar ligações, romper ligações para adicionar alguma coisa. E para romper as ligações envolvidas na ressonância é muito difícil. Então, geralmente, eles sofrem substituição. Ah lá, você precisa de... a adição é igual uma quebra da ressonância, porque você quebra ligações ali. São necessárias condições muito energéticas. Então, ó, se você for fazer a hidrogenação total do benzeno, o benzeno é C6H6, né? Ó, isso aqui representa a ressonância, ligações duplas alternadas ou conjugadas, também é o nome delas. Você vai reagir com 3 mols de H2 para fazer a hidrogenação total. Romper essa dupla e essa dupla. Colocar hidrogênio em tudo. Olha as condições, gente. Precisa de um catalisador, 180 graus, 140 atm de pressão. Isso aqui é muita coisa. Nossa pressão atmosférica, né, normal é 1 atm. Então imagine, é muita pressão para poder formar o ciclo hexano. Ó. Você quebra todas as ligações duplas que antes estavam em ressonância. E você pode ter também a cloração total do benzeno. Aqui você tem um catalisador, né, gama, e aquecimento. Você também pode adicionar cloros, ó. Onde eram ligações duplas, você adiciona os cloros do benzeno. E esse foi o fim. Fim da aula de hoje, né? Foi uma aula mais demonstrativa, assim. Na próxima aula, eu vou passar química verde para vocês e a gente vai interpretar um pouquinho como que caem essas reações orgânicas no vestibular. Que é importante a gente saber interpretar, saber como eles pedem para você poder colocar a resposta certa lá, tá bom? Então, qualquer dúvida, me mandem um WhatsApp, ó. Tem o Facebook também disponível lá. Marquem nos plantões de dúvida, vão e tirem essas dúvidas pelo jeito que acharem melhor, tudo bem? Então, até a próxima aula, gente. Muito obrigado.